O prédio número 745 da Rua Domingos Lacerda era uma daquelas construções antigas que pareciam ter parado no tempo. As paredes externas ainda exibiam o mesmo revestimento de pastilhas azuis dos anos 1970, algumas já soltas, deixando buracos escuros nas fachadas. As janelas eram desiguais, com cortinas que pareciam nunca se mover. À noite, o edifício era apenas uma sombra alta entre as luzes amarelas dos postes, e o som que mais se ouvia era o zumbido distante do transformador da esquina. Lucas, um designer de 29 anos, morava no 8º andar. Havia se mudado há 2 meses, atraído pelo aluguel barato e pela localização próxima ao centro. Trabalhava de forma remota, então quase não tinha contato com vizinhos. Nas primeiras semanas, tudo lhe parecerá apenas velho, o tipo de decadência que se aprende a ignorar. Até que começou a ouvir o elevador se mover sozinho durante a madrugada. Os primeiros sons ocorreram por volta das 2 da manhã. Ele estava acordado, tentando terminar um projeto atrasado, quando ouviu o motor do elevador vibrar pelo poço. O som subia devagar, depois parava, e descia novamente. Achou que algum morador estivesse chegando tarde, talvez alguém bêbado ou voltando de um turno de trabalho. Mas a frequência começou a aumentar, sempre entre 2 e 3 da manhã, sempre o mesmo padrão de movimento. Uma noite, curioso, Lucas abriu a porta de seu apartamento e espiou o corredor. O ar ali parecia mais frio. As lâmpadas fluorescentes tremeluziam. Ele ficou parado, ouvindo. O elevador desceu, parou no 8º, mas as portas não abriram. Um clique metálico ecoou, e o elevador subiu de novo, até o 12º andar. Depois, silêncio absoluto. No dia seguinte, ele perguntou ao porteiro, seu Américo, um homem de voz rouca e olhar cansado, se alguém usava o elevador naquele horário. O velho soltou uma risada seca. Disse que ninguém em sã consciência pegava o elevador depois da meia-noite. Acrescentou, quase sussurrando, que havia um motivo para as pessoas evitarem andar ali de madrugada. Lucas insistiu, mas o porteiro apenas comentou que o prédio era antigo, com estrutura original, e que o painel do elevador às vezes travava. Segundo ele, o botão 13 já existira, mas fora removido há muito tempo, quando o andar foi fechado. Lucas estranhou, o prédio só tinha 12 andares, e o apartamento do último era ocupado por uma idosa reclusa. Naquela noite, o barulho voltou, mais alto. Lucas decidiu verificar. Pegou o celular e saiu de casa. O corredor estava vazio, mas o elevador acabará de parar no andar. As portas se abriram lentamente. A cabine estava iluminada por uma luz amarelada que piscava. Ele hesitou, mas entrou. O painel metálico refletia seu rosto de forma distorcida. Os botões iam do 1 ao 12, e abaixo deles havia um pequeno espaço, como se um botão tivesse sido removido. Uma leve marca circular permanecia no metal, quase imperceptível. Ele pressionou o botão do térreo, mas nada aconteceu. A luz piscou novamente, e o visor digital, que mostrava o número do andar, tremeu. Primeiro apareceu o 8, depois 9, 10, 11, 12 e então o número 13. Lucas recuou. O elevador subiu sozinho, com um movimento lento, e o som do motor pareceu se arrastar. Quando as portas se abriram, ele viu um corredor igual ao do seu andar, mesmas paredes bege, mesmas portas, mas todas estavam abertas. O silêncio ali era espesso, sufocante. Ele chamou, tentando ouvir algum som humano, mas não houve resposta. Caminhou até o fim do corredor, olhando as portas. Dentro de um dos apartamentos, viu algo que o fez parar. Sobre a mesa havia um notebook idêntico ao seu, e na tela, o mesmo projeto que ele trabalhava.
No sofá, uma caneca com o mesmo logotipo da empresa. Ele se aproximou e percebeu que a disposição dos móveis era exatamente igual à de seu próprio apartamento. Quando olhou para o espelho da parede, viu o reflexo de si mesmo, mas o reflexo não o imitava. A cópia o observava, imóvel, com uma expressão vazia. Lucas recuou apavorado. Correu de volta para o elevador, apertou freneticamente o botão do térreo, e a cabine começou a descer. O número 13 piscava, como se não quisesse deixá-lo partir. Quando as portas se abriram no 8º andar, ele saiu cambaleando, respirando rápido. Na manhã seguinte, tentou se convencer de que sonhara. Mas ao abrir seu notebook, encontrou uma foto tirada com a câmera frontal, de madrugada. Nela, ele dormia, e atrás de si, o reflexo no espelho observava de pé. Durante os dias seguintes, Lucas evitou o elevador. Subia e descia pelas escadas, mesmo cansado, mesmo carregando sacolas. O velho porteiro, seu Américo, observava em silêncio, como se soubesse o motivo. Às vezes, apenas balançava a cabeça, como quem já vira aquilo antes. Apesar de tentar esquecer, o episódio não saía de sua mente. A imagem no espelho, o reflexo que o observava de forma independente, a estranha sensação de que havia deixado algo para trás naquele andar inexistente. Tudo parecia uma névoa presa entre sonho e realidade. Mas as provas estavam ali, a foto em seu computador, com o reflexo parado atrás de si. Uma madrugada, enquanto revisava o projeto atrasado, a luz do apartamento piscou. O som familiar do motor do elevador ecoou pelo prédio. Ele tentou se concentrar, mas o ruído persistiu. Sentiu um arrepio subir pela nuca. Pegou o celular e foi até a porta. Assim que olhou para o corredor, percebeu que o indicador do elevador mostrava o número 13. Ficou parado por longos segundos, observando o visor vermelho. Ninguém subira, ninguém descera. Apenas o número brilhando silencioso, como um convite. No dia seguinte, decidiu confrontar o porteiro. Encontrou seu Américo na portaria, sentado com o rádio antigo ligado em volume baixo. O homem olhou para ele com um cansaço antigo nos olhos, como se adivinhasse o assunto. Lucas perguntou sobre o 13º andar, e o velho suspirou fundo. Disse que o prédio fora construído sobre o esqueleto de outro, demolido após um incêndio nos anos 1950. O andar 13 existira, mas fora destruído pelo fogo. Alguns moradores morreram presos no elevador, tentando escapar. Desde então, um novo edifício foi erguido sem o 13º andar, como se isso apagasse o passado. Mas o elevador, afirmou o porteiro, nunca esqueceu o caminho. Lucas ficou em silêncio. O velho falou ainda mais baixo, dizendo que às vezes as pessoas que sobem àquela hora não são as mesmas que descem. Naquela noite, Lucas tentou dormir, mas um barulho metálico vindo do corredor o fez acordar. Um clique seco, repetido, como se o elevador abrisse e fechasse suas portas sozinho. Ele ficou deitado por um tempo, ouvindo. O som se tornou insistente, quase rítmico. Não aguentou. Pegou o celular e saiu. O corredor estava vazio, mas o elevador aberto. A luz piscava dentro da cabine. Ele hesitou, mas uma força curiosa o empurrou para dentro. Assim que entrou, as portas se fecharam sozinhas. O painel piscou até que o número 13 reapareceu, mesmo sem o botão existir. O elevador subiu devagar. O som do motor era mais grave, como um eco vindo de um poço muito profundo. Quando as portas se abriram, o corredor estava lá novamente, idêntico ao seu, mas com pequenas diferenças. As luzes eram mais amareladas. O papel de parede parecia mais gasto.
No ar, havia um cheiro de umidade e algo parecido com ferro. Ele caminhou lentamente. Todas as portas estavam entreabertas. Dentro dos apartamentos, o silêncio era absoluto. Em um deles, ouviu o som de um teclado. Espiou pela fresta e viu alguém sentado em frente a um notebook. A luz da tela iluminava o rosto da pessoa, era ele. O reflexo digitava, concentrado, mas havia algo errado. Seu rosto parecia mais pálido, as olheiras mais profundas, e os movimentos mais lentos. Lucas chamou, mas o outro não reagiu. Quando tentou abrir a porta, sentiu resistência. Um segundo depois, a cópia virou o rosto e o olhou diretamente. Os olhos eram completamente pretos. Lucas correu. O elevador ainda estava lá, com as portas abertas. Entrou, apertou o botão do térreo. O painel tremeu. O número 13 piscou várias vezes antes de começar a descer. Durante o trajeto, o espelho interno da cabine refletia não apenas sua imagem, mas também sombras atrás dele. Rostos vagos, versões dele mesmo com expressões neutras. Quando o elevador finalmente abriu no 8º andar, ele tropeçou para fora. As portas se fecharam com força. Lucas olhou o visor, o número 13 continuava aceso, mesmo com o elevador parado. No dia seguinte, decidiu verificar as câmeras de segurança. Pediu ao porteiro que lhe mostrasse as gravações da noite anterior, inventando que suspeitava de uma invasão. O velho relutou, mas acabou cedendo. Na tela, o corredor do 8º andar parecia normal. Às 2h42, o elevador se abriu e Lucas apareceu. Entrou, e as portas se fecharam. A filmagem continuou. Minutos depois, as portas se abriram novamente, mas ele não saiu. Seu Américo pausou o vídeo e olhou para ele em silêncio. Lucas tentou rir, dizendo que devia ser erro da câmera. O porteiro não respondeu. Disse apenas que o elevador às vezes levava um tempo para devolver o que levava. Naquela noite, o reflexo do espelho de seu banheiro não o acompanhou. Enquanto escovava os dentes, percebeu que a imagem não se movia junto com seus gestos. O reflexo apenas o observava, imóvel. Um fio de água escorreu pela pia. Lucas ficou paralisado. A cópia dentro do espelho abriu um sorriso, e o vidro se embaçou sozinho. No vapor, uma palavra se formou lentamente em Suba. Lucas passou o dia seguinte em um estado de torpor. O reflexo no espelho do banheiro, a palavra escrita no vapor, o silêncio do elevador ecoando em sua mente, tudo parecia fazer parte de um mesmo chamado, de algo que o arrastava para um lugar onde ele nunca quis estar. Durante a tarde, pensou em sair do prédio. Fez as malas rapidamente, pegou o notebook, o celular e algumas roupas. Quando chegou à portaria, o porteiro não estava. Apenas a cadeira vazia e o rádio ligado em estática. Chamou por ele, mas não obteve resposta. As luzes do saguão piscaram. O visor do elevador brilhou por um segundo, e o número 13 reapareceu. Lucas olhou para as escadas, mas algo o impediu de se mover. O elevador se abriu sozinho. Lá dentro, o reflexo dele o esperava, de pé, com a cabeça levemente inclinada. A luz interna piscava, revelando apenas fragmentos do rosto, que parecia se desfazer em sombras. Ele deu um passo para trás, mas o reflexo imitou com um pequeno atraso, como se o movimento fosse um eco retardado. Depois, o reflexo sorriu. Lucas largou a mala e correu para fora do prédio. A porta da rua estava trancada. Puxou a maçaneta, empurrou com força, mas nada aconteceu. O vidro mostrava apenas o reflexo da rua deserta, sem carros, sem vento,
sem som algum. Tudo parecia uma pintura imóvel. O barulho do elevador ecoou atrás dele. As portas continuavam abertas, esperando. Lucas começou a tremer. Voltou-se lentamente. O reflexo ainda estava lá, mas agora parecia sólido, real, presente. O olhar era o mesmo, mas os olhos estavam completamente escuros. Ele sentiu o ar ao redor se comprimir, como se o prédio respirasse. Tentou gritar, mas a voz não saiu. Deu um passo para trás e o chão sob seus pés pareceu mudar de textura. O saguão estava diferente. As paredes estavam cobertas por mofo, as lâmpadas apagadas, e o ar tinha cheiro de queimado. O prédio parecia ter envelhecido décadas em segundos. O reflexo apontou para dentro do elevador. Lucas resistiu, mas a pressão no peito aumentou, como se uma força invisível o empurrasse. Quando deu por si, estava dentro da cabine. As portas se fecharam lentamente, com um som abafado. O painel acendeu. O número 13 apareceu de forma definitiva. O elevador começou a subir, sem vibração, sem ruído. O movimento era quase suave demais, como se o espaço entre os andares tivesse desaparecido. Quando as portas se abriram, o corredor à frente não parecia mais parte do mundo real. O ar era denso, saturado de uma névoa acinzentada. As paredes estavam cobertas por rachaduras. As portas dos apartamentos estavam abertas, mas atrás delas havia apenas escuridão. Lucas caminhou lentamente, com o celular na mão, usando a lanterna como guia. As luzes piscavam em intervalos irregulares. Ao passar por um dos espelhos do corredor, percebeu que havia várias versões dele mesmo refletidas, uma em cada superfície, cada uma com expressões diferentes. Uma chorava, outra gritava, outra observava com um ódio silencioso. Quando chegou ao fim do corredor, encontrou um elevador idêntico ao anterior. As portas estavam abertas. Dentro, havia outro Lucas, ajoelhado, murmurando algo inaudível. O reflexo ergueu o rosto e olhou diretamente para ele. Seus olhos eram vazios, e a pele parecia pálida como cera. Lucas perguntou o que era aquele lugar, mas sua própria voz soou distante, deformada. O outro se aproximou e colocou a mão no vidro do espelho lateral da cabine. Um segundo depois, Lucas sentiu algo frio tocar sua própria pele, como se a barreira entre o reflexo e o real tivesse desaparecido. A sensação foi de ser puxado por dentro. O ar ficou denso, impossível de respirar. A luz piscou, e o mundo girou. Quando conseguiu abrir os olhos, estava de volta ao 8º andar. O elevador estava parado, as portas abertas. Por um instante, acreditou ter escapado. Saiu tropeçando, respirando fundo. O corredor parecia normal. As luzes estavam acesas. A mala ainda estava caída perto da porta do apartamento. Pegou a chave, abriu e entrou. Tudo parecia igual, mas havia algo sutilmente errado. As fotos na parede mostravam ele mesmo, mas com roupas que nunca usará. O notebook sobre a mesa estava aberto, e na tela havia um arquivo chamado o andar inexistente.docx. Quando clicou, o texto começava exatamente com a descrição do que ele acabará de viver. Um som metálico veio da cozinha. Lucas foi até lá, com o coração acelerado. Parou diante da geladeira, de onde o ruído vinha. Quando a porta se abriu sozinha, ele viu o reflexo de seu próprio rosto dentro da superfície metálica, mas dessa vez o reflexo não o imitava. O reflexo sorriu, e então apagou-se. Lucas recuou. O celular vibrou na mesa da sala. Era uma notificação de vídeo. Ele o pegou com as mãos trêmulas.
Na tela, havia uma gravação da câmera interna do elevador. O vídeo mostrava ele mesmo entrando, a porta se fechando, o número 13 acendendo, e então o elevador abrindo em um andar escuro. Mas, no final do vídeo, algo novo apareceu, o reflexo dele saindo sozinho do elevador, enquanto o verdadeiro Lucas permanecia preso lá dentro, batendo nas portas sem som algum. O arquivo terminou com o visor digital do elevador mostrando o número 13 piscando sem parar. Nos dias seguintes, o apartamento permaneceu fechado. O porteiro dizia ouvir o elevador se mover todas as madrugadas, sempre às 2h43. Às vezes, as portas se abriam no térreo, e o reflexo de alguém aparecia brevemente, antes de desaparecer. Seu Américo evitava olhar diretamente. Dizia que o prédio precisava alimentar o andar inexistente, e que os elevadores antigos nunca esquecem o caminho de quem se perde neles. Na tela de vigilância, o número 13 permanecia aceso, mesmo quando o elevador estava desligado. Se você gostou dessa história, deixe um like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.